Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Amém. Sempre uma alegria estar aqui com vocês, compartilhar da palavra de Deus, da bondade do Senhor. E numa noite como essa, onde somos tocados pela presença, pelo favor do Senhor, temos uma alegria tão grande. E nessa hora nós queremos receber da palavra do Senhor. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 1. Da forma que nós estamos, nós vamos ler a palavra de Deus, que diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo, tem a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, esta é a sua palavra. E nós, ó Deus, depois de orarmos, adorarmos, ofertarmos, mantermos comunhão uns com os outros, ó Pai, e comunhão com o Teu Espírito, queremos nos assentar aos Seus pés nessa hora. E queremos ouvir a palavra que sai da Sua boca e sermos alimentados, instruídos, edificados, fortalecidos, inspirados, exortados, ó Deus, para que possamos compreender com todos os santos a altura, a largura, a profundidade, o comprimento da sua graça, do seu amor para conosco os que cremos. Por isso, Pai, dá-nos nessa noite espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento da sua vontade. Ilumina, ó Deus, os olhos do nosso entendimento e nos faça viver, Pai, uma vida completamente rendida à Tua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Por isso não nos deixe de forma alguma nos conformarmos com este século, mas transforma-nos, ó Deus, pela renovação da nossa mente, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito, que em nós opera a vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. João, discípulo amado do Senhor, grande apóstolo, está escrevendo para a igreja e deixando registrado este evangelho. Este evangelho começa dizendo que no princípio era o Verbo, que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus.
E esse verbo, né, essa palavra em ação, essa palavra que era logos e agora se torna rema, está encarnada, andando sobre a terra, pisando nas terras empoeiradas da Palestina, de Israel, sendo Cristo, sendo o Senhor, sendo a esperança e o cumprimento exato da profecia de todos os profetas, de todos os salmos, de todos aqueles que viveram na antiga aliança, aguardando a manifestação de Deus. Afinal de contas, todos aguardavam pela vinda do Filho de Deus, do ente de Deus, daquele que era, daquele que é, daquele que há de vir. O homem, lá em Gênesis, ao ser criado, recebe dessa mesma vida de Deus, dessa mesma graça que estava em Cristo. Mas nós sabemos que lá no 3º capítulo de Gênesis, o homem peca, o homem perde o sentido, o homem quebra o princípio de ser imagem, de ser semelhança de Deus. O homem escolhe o pecado, o homem se afasta de Deus. Mas desde Gênesis 3, nós vemos o Pai vindo ao encontro do ser humano. Nós vemos o Pai vindo quando o homem tem acabado de pecar e começa a se esconder. O Pai desce e vem à procura e pergunta lá: Adão, onde você está? O que você está fazendo, Adão? O Pai está dando aquela oportunidade. Adão, vem, reconhece, volta, para de se esconder. Mas aí Adão vem. E Adão fala: eu tive vergonha, porque eu vi que eu estava nu, a minha esposa estava nua. O Senhor fala: mas quem é que te fez saber disso, Adão? E Adão fala: olha, eu comi do fruto. Eu fiz o que não devia fazer. Mas foi a mulher que o Senhor me deu que me fez comer desse fruto. Então o Senhor dá a segunda oportunidade. Eva, por que você comeu do fruto? E ela fala: olha, Senhor, o problema é que não foi eu que comi do fruto apenas. Foi a serpente que o Senhor fez, que me fez comer desse fruto. Deus está ali o tempo todo, indo ao encontro, procurando, se achegando, se tornando mais perto. E o homem está cada vez mais se afastando, indo para mais longe, ao ponto que o Senhor fala: olha, tem arrependimento, tem mudança, tem transformação, então vou ter que tirar vocês daqui. Mas algo tão poderoso acontece antes de Deus tirar Adão e Eva do jardim. Deus faz para eles roupas feitas da pele de animal. Pela primeira vez na história, alguém inocente, que não tinha nada a ver com o pecado de Adão e de Eva, é sacrificado para cobrir o pecado de Adão e Eva. Um animal inocente. Primeira vez o Evangelho está sendo anunciado, o sangue de um inocente está sendo derramado. Exatamente apontando que por causa do erro daquele casal, o Filho de Deus, o inocente, o santo, esse que nós adoramos e reverenciamos, ele terá que vir e derramar o seu sangue, e agora não a pele de um animal, mas a pele do Cordeiro de Deus irá revestir todo aquele que se arrepender. E Paulo, de forma extraordinária, vai dizer: aquele que estiver em Cristo se tornará nova criatura, as coisas velhas vão passar e tudo vai se fazer novo. Isto é graça. E é sobre isso que nós queremos compartilhar hoje com os irmãos, porque João está escrevendo o capítulo 1 dizendo: olha, a graça chegou. A graça está aí se manifestando, dissipando as trevas, trazendo restauração, trazendo o renovo, trazendo a segunda oportunidade. A graça está aí,
vindo na pessoa do Filho de Deus, de uma forma assim extraordinária. Essa graça vai dizer que todos quanto o receberem vão se tornar filhos de Deus. Filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Irmãos, algo tão necessário nós entendermos sobre a graça de Deus é como nós recebemos essa graça. E essa graça, ela vem simplesmente por crermos, pela fé. Abraão, diz as Escrituras em Gênesis, que Abraão creu. E porque Abraão creu, isso lhe foi imputado para justiça. E Paulo, ao escrever aos Coríntios, vai dizer que a justiça de Deus é que aquele que não conheceu o pecado se torna pecado por nós, para que nele nos tornássemos essa justiça. Irmãos, a justiça opera pela fé. A justificação, a regeneração, a transformação, o perdão, a aliança, a graça opera por meio da fé. Não tem nada a ver conosco. Eu sei que a gente até gostaria que tivesse a ver. Eu sei que a gente prega, a gente ora, a gente canta, a gente até fala que depende de nós. Mas, irmãos, não tem nada a ver conosco. Se Deus desce num lugar e opera num lugar, não tem nada a ver com a nossa forma de orar. Porque a Bíblia diz que nós nem orar sabemos como convém. Se fosse por causa da nossa oração, irmãos, nós teríamos do que nos gloriar diante de Deus. Mas não é por causa da nossa oração. Eu sei que a gente até gostaria de ser por causa da nossa adoração. Uma adoração como essa hoje, né, irmãos? Maravilhosa, né? A gente até acha que ela atrai o céu e o céu desce. Mas, irmãos, não tem nada a ver conosco. Porque se fosse por causa da nossa adoração que Deus descesse, não precisaria de Cristo ter descido. Bastaria a igreja da antiga aliança ficar cantando, levantando as mãos, se ajoelhando, que Deus desceria. É simplesmente por causa da graça. Se eu anulo a graça de Deus, eu assumo uma responsabilidade de dizer que Cristo morreu em vão e que eu tenho condições de fazer algo que vai fazer com que Deus opere, e não tem nada a ver conosco. Irmãos, o pregador pode ser uma bênção, pode estudar a vida inteira, pode saber o grego, o hebraico, o aramaico, pode ir lá andar em Jerusalém, Judéia, Palestina, pode se batizar no Jordão, pode pregar usando a Septuaginta, usar, né, o interlinear, pode fazer o que ele quiser, mas se não for a graça de Deus, vão será a mensagem. A letra irá produzir morte, porque a única coisa que vivifica, diz as Escrituras, é o Espírito. Por quê? Porque não tem nada a ver conosco. Nós não somos a mensagem. A mensagem é Cristo. Cristo é o centro. E o Evangelho nos aponta sempre para isso. E Paulo vai dizer assim: olha, foi colocado um firme fundamento. E veja como é que você edifica sobre ele. 1 Coríntios 3. Por quê? Não se pode lançar outro fundamento. Somente Cristo. Martinho Lutero, e esse ano nós comemoramos 500 anos da Reforma Protestante. Martinho Lutero disse: sola a Escritura. Somente as Escrituras revelam o poder de Deus. Martinho Lutero também disse: só Cristo. Irmãos,
tudo o que acontece é por causa de Cristo, é por meio de Cristo e é para Cristo. A Ele, pois, a glória para sempre. Amém. Paulo falou isso. Martim Lutero também disse que só há graça. Irmãos, se nós oramos, é a graça de Deus. Se nós levantamos as mãos, fruto da graça de Deus. Se nós pregamos o Evangelho, fruto da graça de Deus. Se nós estamos aqui hoje, fruto da graça de Deus. Se nós impomos as mãos, os enfermos são curados, fruto da graça de Deus. Se nós pregamos e alguém se converte, fruto da graça de Deus. Se nós ofertamos e dizimamos nas nossas reuniões, fruto da graça de Deus. Só a graça. E se algum cristão achar que existe algo a mais, ele não pode ser considerado cristão evangélico protestante, porque está nas nossas bases, nas nossas raízes, é pela graça. Paulo disse: sou o que sou, por causa da graça de Deus. Porque se não fosse a graça de Deus, Paulo iria relatar aquilo que ele escreveu em Romanos: o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu detesto está sempre diante de mim. É pela graça. É pela graça. E a graça, irmãos e irmãs, ela é uma pessoa. É uma pessoa que, segundo Paulo escrevendo aos Filipenses, se esvaziou de toda a glória e tomou uma forma, a forma de homem. Às vezes na vida da igreja a gente quer ser tanta coisa, mas o Deus eterno, Criador, sustentador de todas as coisas, quis ser apenas uma coisa: quis ser homem. E ao se tornar homem, salva a humanidade. Muitas vezes a igreja quer se tornar tanta coisa. A igreja quer se tornar águia, a igreja quer se tornar boi selvagem, a igreja quer se tornar leão que ruge, a igreja quer se tornar todos os elementos do Apocalipse, a igreja quer ser como anjo, a igreja quer ser tanta coisa, irmãos. Sendo que Deus só quis ser homem para nos salvar. A graça nos ensina algo muito importante: a gente se tornar gente. Quanto mais gente nós formos, mais poder vai ter a mensagem do Evangelho. É aquela mensagem que Paulo diz em 2 Coríntios 4: olha, nós somos como vasos de barro. Porque eu não posso me gloriar em mim mesmo. Eu sou gente. É aquilo que Tiago vai escrever dizendo: Elias era homem semelhante a nós. O Cristo, Mateus capítulo 4 vai dizer que foi tentado, irmãos. Imagina, Cristo ser tentado, mas não pecou. A graça nos chama a ser gente, para que como gente nós possamos revelar não a nós, revelar não a nossa habilidade, revelar não os nossos muitos dons e talentos, mas revelar Cristo, revelar o único Senhor, revelar o único Salvador, revelar o único Deus, revelar a essa pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo. No Evangelho que nós lemos, o versículo 16 diz que todos temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Irmãos, graça, uma definição bem simples,
É favor que eu não mereço. Eu não mereço. Mas Cristo resolve me amar. Irmão, se nós oramos é porque um dia Ele veio ao nosso encontro. Se nós jejuamos é porque um dia o noivo veio ao nosso encontro. Se nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, foi porque Ele nos recebeu. Embora a gente fale que a gente é que recebe Ele. Ele nos tomou nos braços, Ele nos acolheu. Ele não nos julgou como usurpação, o ser igual a Deus, mas Ele veio sobre nós e teve misericórdia de nós. Mas mais que misericórdia, teve graça. Teve graça. E se nós lemos as Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver Deus fazendo de tudo para nos tomar nos braços, para nos tomar nos seus braços de amor. Desde o início, nós vemos Ele vindo ao nosso encontro. Desde o início, nós vemos o Senhor olhando para nós. Desde o início, nós vemos o Senhor enviando alguém, o Senhor levantando alguém, o Senhor mudando tempos, eras, histórias, reinos e reis, para fazer algo por nós e para nós, para que o Evangelho chegasse até nós. Eu não mereci. Irmãos, nenhum de vocês também merecia. Por mais que você diga, mas eu nasci num berço evangélico, não tem problema. Você também não merecia. Tem um homem que nasceu no céu e vai morar no inferno. O nome dele, você já sabe. O que adianta nascer na igreja? Isso não determina seu destino. O que determina seu destino é nascer em Deus. E isso se dá por meio da graça, de um favor que vem, que me chama, de algo que é maior do que eu, que me cercava antes mesmo de eu conhecer a Cristo, uma graça que sempre estava indo atrás de mim, estava lá no pecado, fazendo tudo de errado, e volta e meia você ouvia falar, olha, eu estou orando por você. Você não acreditava naquilo, você debochava daquilo. Volta e meia você passava por alguma situação e alguém falava, olha, Deus está fazendo alguma coisa aí na sua vida. Volta e meia você recebia um convite, uma mensagem, e você falava, eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu odeio esse negócio de igreja, eu jamais vou ser evangélico, eu não quero isso. Mas essa graça nunca desistiu. Sempre estava indo atrás, sempre estava chamando, sempre estava buscando. É que uma hora você fala assim, peraí, para onde que eu estou indo? O que eu estou fazendo da minha vida? Seja você anos de crente, de religioso, ou seja você que estava no mundão terrível. Fala, eu não posso mais fugir. Porque Ele está derramando da sua plenitude. É uma graça sobre graça. É um amor que não tem nada a ver comigo, que eu não posso resistir. Eu não mereço, mas Ele não cansa de dizer que me ama. E essa graça chega ao seu ápice quando a gente se encontra com aquilo que Paulo diz, a mensagem da cruz. Porque eu olho para a cruz de Cristo e eu vejo a maior demonstração de amor. O Deus que abandona o seu trono para abraçar o madeiro, para salvar um homem pecador. O Deus que vem ao nosso encontro.
Deus que pega seu único filho. Seu único filho. Irmãos, não existe mensagem mais poderosa do que essa. Deus pegar seu único filho. É aquele versículo que a gente sabe de cor e salteado. Deus amou o mundo de tal maneira. E quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira, está falando de mim e de você. Que Ele deu. Ele deu. Ele não exige nada em troca. Ele não exige nossa oração. Nós oramos não para recebermos algo, nós oramos porque já recebemos algo. Ele não exige o nosso jejum não é uma moeda de troca. Nós jejuamos porque nós já o temos dentro de nós. Ele não exige a nossa adoração. Afinal de contas, irmãos, isso aqui é um ensaio que a gente vai ter que repetir milhares e milhares de vezes. Porque diante dele existe anjos, serafins, arcanjos, querubins. 24 anciãos, 4 seres viventes que o adoram com toda perfeição, excelência e santidade. Ele não depende do nosso louvor. Ele já é coroado de glória, se assenta num trono de glória. Nós adoramos porque Ele estendeu a destra da graça sobre nós. Irmãos, nós nos tornamos igreja. Nos tornamos habitação de Deus. Não sei se você tem a compreensão desse negócio. Eu confesso que tem hora que até eu fico pensando, Deus, abre os olhos, porque é coisa grande demais. O Deus que antes habitava num lugar separado, seleto, que ninguém pisava a não ser uma vez por ano, depois de inúmeros rituais de consagração, de separação, de santificação, de substituição, alguém ousava entrar ali para exaltar e honrar o Senhor. Esse Deus, depois da mensagem da cruz ser registrada no alto do Calvário, esse Deus rasga aquele véu e Ele vem, irmãos, como uma flecha certeira para dentro do nosso peito, para morar dentro de nós e de nos fazer tabernáculo, a habitação dEle nessa terra. Não sei se você tem essa compreensão. Eu falo, Deus abre meus olhos, porque, irmãos, é coisa grande demais. Mas por quê? Por causa da graça. Por causa da graça. Se nós olharmos para a nossa carne, nós vamos chegar a uma conclusão. Nela não habita bem algum. O melhor que você acha que você é. O mais bonito que você acha que você seja. O mais inteligente, estudado, capacitado, treinado, habilitado que você possa achar e que as pessoas dizem que você é. Na sua carne não habita bem algum. É só você ficar 2 dias sem tomar banho, você já começa a feder. Porque a sua carne vai pregar para você. E se você depender de você, do seu braço, da sua força, do seu dom, da sua habilidade, você não vai chegar em lugar nenhum. Sua carne, na minha carne, não habita bem algum. Só você fazer aquele teste. Acabar de tomar banho, usar o perfume mais cheiroso. Fica se lambendo. Depois esfrega. Rapidamente você vai se lembrar que você fede. Porque na carne habita a semente do pecado. Por isso que quando nós aceitamos a Cristo, nós não nascemos na carne. Quem é magro continua magro, quem é gordo continua gordo, quem é bonito continua bonito, quem é feio continua feio. Porque não tem nada a ver com essa carne. Por isso que Paulo vai dizer, se começamos no Espírito,
Continuemos no Espírito. Porque não tem como, irmãos, agradarmos a Deus nesta carne. O título de pastor não garante nada. O título de líder da igreja não garante nada. E seja qual for o outro título que você quiser arrumar, não vai te garantir nada. A não ser o título mais poderoso que alguém pode receber. E que muitas das vezes é tão rejeitado por tanta gente. E muitos sonham em ser PR, muitos sonham em ser apóstolo, muitos sonham em ser bispo, muitos montes não sei o quê. Sendo que nós já fomos feitos filhos. Filhos de Deus, meus irmãos. Fomos feitos. Não existe nada mais poderoso do que sermos feitos filhos de Deus. Deus olha para mim, Deus olha para você, embora sabendo que na nossa carne não habita bem algum, embora sabendo que tem esse tanto de erro, embora sabendo que a gente sai daqui, chega ali na praça, já tropeça, Ele fala: como eu amo o meu filho. Imagina uma mãe que tem um bebê, e aí o bebê está tomando banho lá, né, na banheira, bebezinho, a mãe dá banho, e alguns bebês costumam fazer bem na hora do banho que você está pensando. Vai fazer xixi, vai fazer cocô, e suja toda a água, não é verdade? E o bebê está lá dentro. O que a mãe faz? Pega a banheira e joga água com o bebê fora, não é assim? Claro que não, porque o problema não está no bebê, o problema está na água. Você é esse bebezinho aí que o pai está lá te limpando cada dia, te acariciando cada dia. E tem hora que você faz igualzinho aquele bebê, você vai lá e faz caca na água, você faz xixi na água, você faz o que não deve fazer, mas o pai não te joga fora com a água. O pai pega o bebê, o pai joga a água fora, e o pai derrama uma água nova para limpar o bebê. E todo aquele que é nascido, espírito é espírito. O pai não rejeita, o pai não abandona. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E o mais interessante vem depois no versículo lá de 1 João. E de fato, somos filhos de Deus, porque o Espírito testifica com o nosso Espírito essa verdade. Nós, nesse exato momento, o Espírito está testificando. Não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com Ele que está testificando, porque foi impresso algo dentro do nosso coração, não nas tábuas da lei, mas agora nas tábuas de carne. Somos filhos, amados de Deus, comprados pelo sangue. E nosso nome está escrito no livro da vida. Vamos morar com o Senhor pela eternidade. E ainda que a gente peca, filhinhos, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que nos perdoa dos nossos pecados, que nos purifica das nossas injustiças. João vai escrever: não estou dizendo isso para que você peque, mas se você pecar, se lembre, tem um advogado, tem graça, e é graça sobre graça. É um texto das Escrituras que mexe muito comigo. Lamentações 3 vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande a sua fidelidade. É o que não acaba. E a cada manhã se renova. Certa vez, Pedro falou: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes. Jesus falou assim: ô Pedro, 7? Perdoa 70 vezes 7. Irmão, muitas vezes a gente prega isso para todo mundo. A gente fala que a gente tem que fazer isso, é verdade. A gente só esquece uma coisa: que se Jesus estabeleceu isso, Jesus também vive isso.
Então, se você pecar, irmão, 7 vezes Ele vai te perdoar. Mas se você pecar por dia, 70 vezes 7, Ele vai te perdoar. Ele vai ter misericórdia. Ele vai ter compaixão. Ele vai dar a segunda oportunidade. Ele é Deus. Ele jamais iria dizer para nós fazermos algo se Ele não fizesse. Meus irmãos, a lei veio por Moisés, está lá no versículo 17. Moisés deu a lei, mas a graça e a verdade veio por intermédio de Cristo. Veio por intermédio de Cristo. A graça veio, nos envolveu, nos abraçou, nos amarrou, nos aliançou. Somos do Senhor. Somos do Senhor. Eu vou te falar uma coisa, a graça, ela é como um presente. Presente não é dado para quem merece, isso é recompensa. Por exemplo, alguém trabalhar, ela não pode falar assim, eu trabalhei, agora eu vou lá buscar o meu presente, meu patrão é tão bom comigo, e ele vai me dar o salário hoje. Não, isso é dívida, é obrigação dele. Graça é presente. E por ser presente, se torna um pouco difícil para muita gente. Porque tem gente que não aceita receber presente. Tem que você vai com ele e fala assim, vamos ali no sorveteria. Aí ele pega e fala assim, agora eu vou pagar por você. Fala, de jeito nenhum. Essa pessoa vai ter dificuldade de entender a graça. Que graça, irmãos, é presente. Talvez você está aqui hoje e fale assim, mas pastor, eu nem aguentei cantar direito, porque eu vi que tinha tanta glória de Deus hoje na reunião, que eu falei assim, eu não sou merecedor. Pois é, no final a gente vai ter a oportunidade de cantar mais um louvor, e você vai ver que não é porque você merece, não. É porque a graça te convida e te dá um presente e fala assim, por favor, aceita. É para você. Você merece. Você não merecia, mas agora Deus escolheu te fazer merecedor. Ele deu o filho dele, pronto. Aí você fala, pastor, isso não dá para me imaginar. Pois é. A Bíblia conta a história de um moço que estava pendurado numa cruz do lado de Jesus. E aquele moço era ladrão. E ladrão, por aquela época, ser morto na cruz tinha que ter feito coisa muito errada. Ele está lá pendurado, do outro lado tinha outro também, você já sabe essa história. Por fim ele fala assim, mestre, eu mereço esse negócio, mas se puder, lembra de mim quando você estiver no paraíso. Aí Jesus fala algo maravilhoso. Lá em Lucas 23, 42 e 43. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, olha a ironia da graça. Quem entra do lado de Jesus para cortar a fita de inauguração do paraíso não é Abraão, não é Isaac, não é Jacó, não é Moisés, não é Daniel, não é Isaías. É um ladrão, irmãos. Um ladrão que acabou de ver o Senhor e falar, tem misericórdia. E Jesus fala, não vou lembrar não. Hoje mesmo você vai estar comigo lá no paraíso. Hoje. Meus irmãos, o que a gente faz, você já deve ter ouvido essa frase inúmeras vezes, o que a gente faz de bom não é suficiente para ganhar a graça. E o que a gente faz de mal não é suficiente para perdermos a graça. Graça é favor de Deus que eu não mereço. Eu não preciso, atingir um alto desempenho. Eu não preciso me esforçar para me tornar aceito por Deus. Até a santificação, meus irmãos, é fruto da graça.
A gente não se santifica porque a gente é bom no negócio de matar a carne, não. A gente santifica, irmão, porque a graça de Deus disse. Jesus disse por boca de Pedro: sede santos, porque eu sou. Nós nos tornamos santos porque Ele é santo. Ele resplandece em nós. Não tem nada que eu possa fazer para receber, chamar a atenção de Deus. Irmãos, Ele nos amou quando estava no tremedal de lama. Nenhuma pessoa sã, de consciência, ia sair agora e ia procurar o lugar que tivesse a pessoa mais feia, mais suja, mais descabelada, dias sem tomar banho, e olhar para ela e falar assim: eu estou apaixonado por você. Nenhum de vocês, nem eu. A gente se apaixona por gente que está bonito, está cheiroso, está limpo. Um dia a gente estava como essa pessoa todo podre, sujo, perebento, fedorento, terrivelmente. Aí o Senhor, olhando para a terra, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, Ele resolve parar em nós. Aquele olhar brilhante. Ele fala: ei, eu te amo. Eu te amo demais. Te amo demais. Ele não levou em conta nosso muito pecado. Ele sabia que o sangue dele poderia nos purificar de todas as nossas mazelas. Ele não levou em conta, irmãos, nada disso. Ele veio por meio do seu Filho, nos resgatou, nos transformou. Não nos fez sua namoradinha, nos fez sua noiva. Nos fez sua noiva. Mas, irmão, vai ter um dia que o céu vai parar. Sabe, a gente fica muitas vezes pensando assim: estou doido para chegar lá no céu e ver Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, e ver Davi. Irmão, você não imagina esse pessoal que está doido para nos ver. Porque a noiva é o povo que nasce depois de Cristo, né? Novo Testamento, nova aliança. Mas vai chegar uma hora que lá no céu vai tocar tan 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 tan, tan 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 tan. Irmão, todo mundo vai levantar, olhar para trás, quem é que está chegando? Jesus vai estar olhando assim, com aquele olhar, sabe, quem já casou sabe, aquele olhar brilhando, apavorado, mão tremendo. Ele vai chegar, eu e você, irmãos, com vestes brancas, salpicadas com o sangue do Cordeiro. A noiva vai se tornar esposa. Paulo vai dizer assim: vai ser num abrir e fechar de olhos, nós o veremos e imediatamente seremos como Ele é. A graça vai fazer com que a noiva se torne esposa, o corpo se una plenamente à cabeça, e nós iremos viver aquilo que João disse em Apocalipse: nós nos assentaremos com Ele no seu trono, seremos vencedores. O pecado não terá mais domínio, as trevas não terão mais força. Esse corpo perebento, irmãos, que hoje não tem mais poder, não tem cheiro, não tem força nenhuma, vai ser restaurado num corpo incorruptível de glória. Ah, meus irmãos, agora deixa eu te falar um negócio aqui. Para quem que é essa graça? Graça é para quem já tentou de tudo, de todas as formas, e não deu certo. Graça não é para quem conseguiu. Quem já conseguiu, irmão, precisa de graça. Ele é bom. São não precisa de médico. São já está bom. Quem precisa de médico é doente. Jesus falou lá. Graça, irmão,
Não é para quem chega num culto como esse e fala como aquele, sabe, homem lá, é o publicano, né? Oh, Deus, olha para mim, que eu sou fantástico, eu faço, eu aconteço. Mas graça não é para esse povo. Graça, irmão, é para quem chega aqui e fala assim: oh Deus, eu não podia nem passar naquela calçada. Tem alguém aqui assim? Eu não podia nem passar naquela calçada, mas estou aqui pregando, estou aqui tocando e adorando, estou aqui vindo e ofertando, estou aqui sentando no banco desse, abraçando o irmão. Isso é graça. Graça é para o mais indigno dos homens. Graça. Graça é para gente necessitada. É gente que fala assim: ai de mim, se não for o Senhor. Irmão, se não for Deus na minha vida, eu não sou nada. Não estou falando de ministério, não estou falando de título, não estou falando nada disso. Estou falando de Deus. Não for Deus, irmão, eu acho que eu não estava nem mais vivo. Tenho certeza, tinha enfiado para um caminho aí. Meus amigos, quando eu tinha 10 anos de idade, a gente já bebia pinga, irmão. Lembro quando 10 anos estava na casa de um colega, a gente tomou um copo daquele duplo de caipirinha. Imagina com 10 anos fazer isso, imagina se eu tivesse convertido. Ainda bem que converti com 10. Depois, naquele ano mesmo, fui para a igreja, desde novo estou na igreja. Eu já estava, irmão. Não sei você, tá? Vocês têm uma cara muito abençoada, muito ungida. Mas eu acho que vocês antigamente também aprontavam. Sabe aquele negócio? Já sei que você fez no verão passado. Mas Deus foi lá e falou assim: não, é para você então. É para você. Porque graça é Deus tendo paciência com a gente. Quem é que já orou pedindo perdão pelo mesmo pecado várias vezes aqui? Você fica até com vergonha de fazer oração. Mas, meu Deus do céu, vou fazer essa oração de novo, pedir perdão pelo mesmo pecado. Aí Deus fala: fica tranquilo, tem paciência. Não sou estressado. Eu te perdoo. Graças a Deus cuidando da nossa necessidade, irmão. Porque tem hora que a gente faz umas orações que se a gente fizesse no microfone, o povo ia rir da gente. Sabe, tem hora que a gente ora por cada coisa. Oh Deus, não deixa a gasolina acabar, não, só para chegar no posto. Oh Deus, tem misericórdia dessa prova que eu tenho que fazer aqui. Aí a gente, a cara de pau, fala assim: eu nem estudei não, Senhor, mas Deus tem uma paciência, irmão. E não é que Deus ouve o negócio tudo. Não estou isentando sua responsabilidade. Entendo o que eu estou falando. Mas graça é Deus aceitar a gente apesar de nós, irmãos. Não é apesar de mim, é apesar de você. Esse evangelho da graça, que não é uma religião, que não é uma igreja, que não é uma denominação. Afinal de contas, religião só se torna peso na vida do ser humano. Leis, dogmas, regras, costumes. Nós estamos falando de vida. Nós estamos falando de fazer algo para merecer. Nós estamos falando de receber, depois você consegue fazer. Mas eu não faço porque se eu fizer, Deus vai ter. Não, eu faço porque Ele já teve, Ele já veio, Ele já tocou, Ele já abençoou. É graça, irmãos. É graça. Uma graça que nos descarregou do peso do pecado, da maldição. Ele se fez tudo no nosso lugar. Ele tomou tudo no nosso lugar. Houve uma substituição completa.
nos fez um com Ele mesmo. Essa graça, meus irmãos, nos alcançou. Talvez alguém diria assim, mas será que não é um grande risco, então, falar de graça? Falar que a responsabilidade não tem nada a ver conosco, foi obra do Espírito, que eu não tenho que fazer por merecer. Sabe, os fariseus pensavam isso, irmãos. Então eles falavam assim, não pode ser assim tão fácil. Então eles começaram a viver aquela vida, mas nem eles conseguiram. Sou pregador, irmão, batendo demais, xingando demais, fica preocupado, porque aposto que eles não conseguem viver esse negócio não. É difícil demais. O tempo todo, irmãos. Hebreus vai dizer que nós somos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunho. Sofrimentos iguais aos nossos estão acontecendo por toda a irmandade. Paulo pediu, Deus, tira de mim esse espinho na carne. Jesus falou, Deus, afasta de mim esse cálice. No tempo todo nós estamos sendo pressionados, perseguidos, humilhados, tribulados, angustiados, negócio todo. Por isso que não pode ser mais um peso nosso cristianismo, a nossa vida com Deus. Jesus falou assim, se você que está cansado, sobrecarregado, vem cá. Eu vou te aliviar, não vou colocar mais peso. Eu vou carregar o seu peso. Alguém poderia dizer, então, pastor, esse negócio está muito estranho, porque se eu ficar pregando isso, o povo vai começar a pecar. Paulo vai dizer, de maneira nenhuma. O pessoal lá em Romanos 6 perguntou, não vamos pecar para que a graça se torne mais abundante? Paulo falou assim, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Porque quem conhece a graça sabe que é amado. E quem é amado só quer agradar. Filho que é amado do pai e quer agradar o pai. Filho que o pai só trata na rigidez, o filho fala, um dia eu vou crescer, eu vou me rebelar, eu vou fazer, vou acontecer. Vou mostrar para ele. Quando eu tiver 18 anos. Quem fala isso é filho que vive debaixo da rigidez. Filho que é amado fala, quando eu crescer eu vou honrar tanto meu pai, eu vou fazer algo com meu pai, eu vou fazer algo com minha mãe. Irmão, quem conhece a graça vai evidenciar maturidade. Vai ser livre, mas nessa liberdade vai escolher vivê-la para Cristo, por Cristo. Vai escolher agradar o Pai. Queria que a gente ficasse de pé. Vou ler um texto de Romanos 6. Se você quiser abrir sua Bíblia, abre aí. Romanos 6, do 1 em diante. Depois nós vamos orar, adorar o Senhor. E eu queria que você, ao ler esse texto, deixasse que cada palavra penetrasse no seu interior. E depois, quando a gente estiver aqui cantando, o irmão vai cantar uma música conosco. Não fica se julgando, não fica fazendo isso não. Apenas se renda ao amor, à graça e à misericórdia. Romanos 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida.
Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Por alguns minutos, se desligue de tudo à sua volta. Nem fique se vasculhando para ver se tem pecado. Lembra de Davi? Davi falou assim: sonda-me, ó Deus. Deixa Deus te sondar. Você não precisa fazer isso. Até isso Deus faz. Deixa Deus te sondar, Ele vai te esquadrinhar. E se tiver algum caminho mau, Ele vai te guiar pelo caminho eterno. Eu quero te convidar nessa hora. Não basta apenas querer, irmão. Tem que permitir. Sabe, querer muita gente quer, mas nem todo mundo que quer consegue. Porque nem todo mundo que quer permite. Então permita nessa hora o Espírito Santo te envolver. O sangue vertido naquela cruz te lavar. E hoje mesmo, que você possa escutar a voz que diz: você é meu filho amado. Eu me comprazo em você.